vai falar aqui hoje daquela situação da perda dos direitos políticos e perda de mandato também dos vereadores do Altamir, na lotérica, e do Belino Bravin. Falamos ontem aqui dessa perda de direitos políticos, mas há aqui uma estratégia para se manter na Câmara de Vereadores de uma maneira absolutamente legal, que é a eleição, tá? Tá tudo certo. Vamos lá, os dois vão tentar recorrer a um plano diferente e lançar filhos. No caso, o Altamir, o filho, e no caso, o Bravin, 2 filhos. Daniel Matos, esse desdobramento é um desdobramento absolutamente legal. No entanto, as pessoas vão entender essa transferência de votos. Eu queria que você falasse sobre tudo isso, afinal de contas, você não estava no programa ontem. Paulo, acredito que primeiro o vereador Bravin e o Altamir, eles vão tentar, né, com os recursos que ainda podem entrar, ficar até o fim do mandato. De uma coisa certa, que eles não vão para a reeleição, né? Então, acho que é um comum acordo entre eles, o partido, e ambos vão lançar os filhos, né? Então, ambos estão filiados, o filho do Altamir no PSDB, o filho do Bravin no PP, o outro filho do Bravin, o Leandro, é outro partido. Então, assim, a Câmara ontem ficou movimentada, mas, assim, é um processo ainda que não é do dia para a noite, né? Tem um prazo ainda para ser, né? A Câmara vai ser notificada, aí tem que notificar os 2 vereadores, eles têm que apresentar a defesa, e a mesa define realmente o que vai acontecer, para ir ver em caso de substituição, quem serão chamados, quem não serão, mas ainda cabe os processos, os recursos, as defesas. O Kim aqui, como advogado, sabe que ainda o judiciário pode manter eles até o fim do mandato, que seria uma maneira deles terminarem a carreira política ali, né, pelo menos nesse período, de uma forma mais, né, mais digna, vamos dizer, né, porque tirar eles agora do mandato, faltando poucos meses para se encerrar, seria uma forma muito brutal, acredito eu, visto que os dois, ambos, trabalharam muito por suas regiões. E aí é a transferência do capital político, né, Paulo? A gente pode pegar vários exemplos de que pai transfere para filho, para esposa, para marido, as famílias que perpetuam ali nos poderes. Então, se a gente pegar a Assembleia Legislativa do Paraná, são vários os casos assim, na Câmara dos Deputados Federais são vários casos assim, e acredito que os 2 nomes que vêm aí para substituir os seus pais são favoritos às vagas do ano que vem, assim como seus pais seriam naturalmente. Uma transferência de votos, principalmente para quem tem capital político. E aí o Altamir e o Bravin no distrito, na periferia, o Altamir na região do Ney Braga, eles conquistaram isso durante os seus anos de trabalho na Câmara Municipal. Daniel, você fala que seria de alguma maneira justo mantê-los até o final do mandato, mas a questão, se faz justiça quando se cumpre o que foi determinado pela justiça. Não, acredito que a justiça correto, Paulo, mas assim, a maneira como vai ser quando não se espera, e faltando alguns meses para se acabar o mandato. Não, mas 20 anos, Daniel. 20 anos, não, mano. Culpa deles que recorrendo. Poderia ter sido antes isso aí, ou nem ter deixado os caras ter disputado a eleição. Não, mas eles recorreram. Acho que agora faltando. Recorreu, teve tempo aí de não, eles vão recorrer. Como quem gosta de usar sempre, devido ao processo legal, até extrapolou devido ao processo legal. Mas aí é aquela insegurança, né, Paulo? Acredito que agora vem as eleições, então, assim, eles disputaram as eleições. Eles estavam aptos a disputar as eleições, disputaram, ganharam no voto. Então, assim, não só o caso dele, teve outros casos também que as pessoas são cassadas após a sua apresentação de documentação, após tudo. E essa insegurança que o eleitor não precisa ter. Então, assim, acho, opinião do Daniel, eles não mereciam, assim, de uma hora para outra, esse corte no mandato. Teve tempo, teve prazo, teve tudo. Então, eu espero que, pelo menos até dezembro, os 2 vereadores continuem ali na Câmara. Ô, Ângelo? Bem, eu só queria dizer o seguinte, em relação a isso, que, né, a demora deu-se por um conjunto de circunstâncias. Algumas que a gente nem tem que entrar no mérito, porque é um caso de 2006, né? Não é comum. Fosse com um pobre qualquer, não fosse político, não tivesse algum tipo de, sei lá, deve ser luz divina, um evento branco. Eu só quero dizer o seguinte, eles já têm o plano B, tanto o Altamir quanto o Bravin, que é lançar os filhos, né? No caso do Altamir, o Diogo, e no caso do Bravin, e é isso que é interessante para o ouvinte saber, trata-se do Júnior César de Oliveira, o Júnior que apoiou o pai, que está apoiando o pai. Enquanto o Leandro, que é o também candidato, permanecerá candidato pelo PL, o Júnior ex-jogador de futebol,
E tem uma diferença, o Júnior é apoiado pela mãe, pela Wanda, o Leandro é apoiado pela mãe do Bravin, a Wanda, e o Júnior é apoiado pelo pai, tá com o pai. E o Júnior, aí é interessante, ele está no processo do nepotismo. Ele e a Wanda, ele e a mãe dele, uma mulher e um dos filhos do Bravin, foram empregados naquela época e fazem parte do processo, só que não foram penalizados. Quem foi penalizado foi o pai que contratou os familiares, né? Isso eu acho altamente engraçado, se não fosse trágico, porque tudo isso saiu do bolso seu que está ouvindo a gente. Quem, Rafael? Seria nesse sentido mesmo meu comentário, né? Primeiro que não faz sentido colocar os filhos, sendo que o próprio objeto da ação toda foi em decorrência do nepotismo, né? Que tem a associação a parentes. E aí colocar os filhos para tentar buscar aí os votos dos respectivos pais, para tentar transferir e aí continuar no poder. Em termos práticos, ninguém quer perder a mamata. É isso. A mamata do poderio de ser vereador. A família não pode ficar sem vereador. E isso é a única resposta para a população depois de uma ação civil pública. Então veja, fica a cargo da população. Quem vota no Bravin pai, se quiser votar no Bravin filho, vote. Não tem problema. E continua da mesma forma. Sua vida vai continuar da mesma forma. Ruim ou boa, você que vai julgar, né? Tenho certeza que teremos outras opções. São mais de 300 candidatos, né? Depois do dia 16 de agosto. 360, né? Então, teremos muitas opções. Se a pessoa realmente quer transferir, né, o poder para os filhos, façam. Não tem problema nenhum. Só que eu acho que não faz sentido se a pessoa quer mudança que comece pela nossa cidade ou, se não dizer, bairro. Não votando mais naqueles que foram condenados por nepotismo e colocando seus próprios filhos para buscar a continuidade do poder. Depende só de nós, né? Não é assim que a gente fala? Os políticos não sei o quê, tem que mudar a lei. Mas peraí, hoje nos encontramos numa posição de que podemos escolher. E pode ser escolhido diferente, se a população, obviamente, quiser. Tô fazendo uma leitura corporal aqui do meu colega Edivaldo. De alguma maneira você discorda do Kim, Edivaldo? Não, em absoluto. Eu, na verdade, só quero lembrar o meu amigo de bancada aqui, o Daniel, que não foi de uma hora para outra, viu, seu Daniel? Levou-se 18 anos, né, para que esse processo se concluísse. Está quase servindo o exército. Então, se a decisão... Quase no PTG, né? Já alcançou... Já fez o alistamento. Já alcançou a maioridade, né? Já votou 2 vezes. É bom lembrar que o Leandro já está... ele já foi entronizado na política há muito tempo, né, Rigon? Eu acho que já disputou, inclusive, foi candidato a deputado estadual. Federal, né? Então ele já tem uma história junto com o Bravinho. Agora os filhos do Altamira não estavam no meu radar, eu nunca ouvi falar dos filhos do Altamir, né, envolvidos com política. Eu os via sempre com ele, mas não tinha a menor noção que poderiam envolver-se com política. É curioso, eu também avalizo as palavras do Kim, que vereadores que apiados do poder exatamente por nepotismo tentam entronizar seus filhos como seus sucessores, né, como seus herdeiros políticos. Mas é bom lembrar que são 2 vereadores, do ponto de vista popular, são 2 vereadores muito atuantes com âncoras muito fortes em suas regiões, né? O Altamir lá na região do Ney Braga, né, em toda aquela ampla área lá, sempre foi muito respeitado, sempre com uma votação muito expressiva daquela região. E o Bravin, que tem até uma cidade, né? Que ele toca aqui na cidade, né? Assim, tem história, né? São 7 mandatos, alguém corrige aí. Já são 7 ou 8 mandatos? 7 mandatos, né? Então tem história. O que fica esquisito é nessas circunstâncias, né? Afastado por nepotismo, e eles tentam colocar na pista os seus filhos. Mas o cidadão sempre é soberano para decidir em quem vota. Se assim entender que merece o voto, sempre soberania e democracia cabe ao cidadão e ao eleitor, seu Paulo.